Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Ruby on Rails 6 como API. Meu nome é Paulo Melo e nesse vídeo a gente vai ver sobre testes nas requests. Então vamos lá para o nosso código. Aqui no Visual Studio Code, antes de começar efetivamente, eu vou fazer algumas modificações que são necessárias que eu percebi depois de ter feito. Então vamos lá. Bom, a primeira delas é o seguinte: toda vez que a gente, vou abrir aqui o terminal, toda vez que a gente rodar o RSpec, que vai rodar os testes, a nossa pasta de cobertura, né, coverage, ela vai ser sempre atualizada e ela está entrando no controle de versão. Então, não é uma boa prática ficar versionando algo que não faz sentido aqui para o projeto. Então, o meu objetivo aqui vai ser a gente poder arrumar isso. Então, o que eu vou fazer aqui é pode clicar aqui com o botão direito, vai em Delete, confirma. Só que não basta apenas isso, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai vir aqui também no Git Ignore. E aqui embaixo a gente vai colocar barra coverage, que é o nome da pasta. Vou salvar esse arquivo. E ainda tem outro ponto que a gente tem que fazer aqui. Como ele já foi versionado uma vez no Git, a gente tem que tirar ele de lá. Então o comando é git rm -rf e aqui é o coverage. Então agora ele excluiu também lá do Git, que ele estava, apesar de eu ter excluído ali, ele ainda está no Git. Se eu voltar aqui agora, clicando aqui no canto esquerdo, no controle de versão, aí ele vai mostrar a pasta inteira aqui e o Git ignore. Aí aqui eu vou colocar uma mensagem: exclui pasta coverage. Vou salvar. Tinha que ter adicionado esse aqui também, então vou adicionar agora o git ignore. Vou colocar a mesma mensagem: exclui pasta coverage. Eu não selecionei tudo, já poderia ter colocado só a mensagem sem precisar adicionar aquela pasta, que já iria tudo. Agora eu vou abrir o terminal novamente, vou rodar o RSpec. E agora vocês percebam que a pasta está numa cor acinzentada, então ela não está entrando mais no nosso controle de versão. Outra modificação também aqui que eu acabei sendo descuido meu. Eu estou aqui no Insomnia e aí a gente tem aqui, né, o Tour of Heroes API e tem o Read All. E aqui eu tenho a aba Query, que possibilitaria para a gente fazer uma pesquisa. E aí aqui ele está pegando a API, aí coloca uma interrogação, e aqui eu coloquei o termo igual a uma pesquisa qualquer. Na verdade, o correto seria aqui ser name. Essa é a forma de escrita que a gente tem que colocar numa query. Vamos supor que tenha também age, que seria idade. Então aqui eu vou botar, sei lá, 40. Então ele vai encadeando assim a busca pelo nome que existe, é uma propriedade que existe lá em Heroes. E eu coloquei um termo, na verdade o termo seria o homem, né, o que é digitado. Então a gente tem que fazer essa modificação lá no nosso código. Então eu vou apagar esse age, vou deixar esse name aqui para a gente poder voltar e testar. Então a modificação, a gente vai abrir o nosso controller. Então dentro da pasta pp, a gente vai abrir a pasta controllers,
vai abrir a pasta API e vamos lá em Heroes Controllers. Então aqui ele está chegando um termo a gente fez um scope chamado search. Então aqui eu só vou mudar ele para name. E agora, para fazer o resto da modificação, a gente vai abrir a pasta models. Dentro da pasta models eu vou abrir o hero. E aqui onde está o termo, eu posso clicar em cima dele. Aí eu posso Ctrl D. Se eu apertar de novo, ele já vai para o segundo. Se eu apertar de novo, Ctrl D, ele vai para o terceiro item. Aí eu modifico uma vez só. Então eu vou colocar name. Então ele modificou aqui, neste ponto e neste outro ponto. Teclando ESC ele tira essa seleção. Então dessa forma vai chegar esse valor name para cá. E aí ele vai fazer a pesquisa se caso exista. Então eu vou salvar todos esses dois arquivos. Vamos abrir o terminal. Aqui eu vou rodar Rails S. Então aqui no Insomnia a gente vai fazer a pesquisa de novo. Então deixa eu tirar aqui. Vou fazer sem nenhuma pesquisa, sem nenhum termo. Então vai mostrar todos os meus heróis. Se eu marcar agora e enviar, aí ele vai trazer só o que eu quero. Então essa aqui é uma modificação também para a gente poder ficar mais alinhado de uma forma mais convencional que é feito essa query. Então voltando aqui, vamos salvar isso. Então vou clicar aqui no controle de versão, altera, busca por hero pelo name. Vou salvar. Agora a gente vai abrir aqui, a gente fez os testes. Então está na pasta spec. Dentro da pasta spec tem models. Então vamos abrir o hero spec. O que acontece aqui? A gente tinha feito aqui, olha só. Eu coloquei aqui o nome Thor. Aqui eu coloquei um token. Aqui embaixo eu repeti o token aqui mais 2 vezes. Ainda coloquei o Thor aqui. Então assim, a gente vai fazer uma melhoria que é o seguinte. No RSpec a gente tem também um comando chamado let. E aí nesse let a gente pode fazer o seguinte, a gente pode escrever aqui algumas variáveis e aí essas variáveis a gente vai poder usá-las aqui nos nossos testes, então a gente não vai precisar ficar repetindo o código. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, então eu vou criar o let aqui entre parênteses, eu vou colocar name e aqui nas chaves eu vou colocar o valor que eu quero, no caso Thor. E aí esse name eu vou substituir ele, então aqui em vez de ser Thor vai ser name. Aqui embaixo, aqui também eu dei um outro mole aqui e coloquei dessa forma aqui. Aqui a gente tem que fazer igual está o nosso scope. Então nós temos que fazer o seguinte, aqui a gente colocou lá no scope, no caso, né, vai ser o name ponto downCase, que é o valor que vai chegar aqui para busca, e não colocar diretamente. Só que aqui a gente vai embutir uma string aqui, então a gente tem que colocar chaves e aqui aspas duplas. Quando a gente está fazendo uma inserção aqui de uma variável, aqui está errado, ó. Quando a gente está inserindo uma variável dentro de uma string, então a gente coloca aspas duplas e aí coloca aqui o jogo da velha e abre e fecha as chaves.
Então é dessa forma que a gente escreveu no nosso model. Então a gente vai deixar aqui também igual, para poder não ter problema algum. E aqui no Hero Search, eu tinha até colocado minúsculo também, não precisa disso. Aqui eu vou colocar também name, porque aí ele vai vir o nome maiúsculo. Aqui ele vai fazer o downcase para colocar em minúsculo e o lower aqui do SQL também vai pesquisar pela coluna name minúsculo. E por último, eu vou duplicar essa linha, vou colocar aqui o token. Aí eu vou copiar esse valor aqui, vou recortar ele, colocar aqui. E a mesma coisa, aqui eu vou colocar token. E aqui embaixo, mesma coisa, em dois lugares, então Ctrl D, vou tirar e vou substituir por token. Então, dessa forma, aí, ó, a gente já deu uma limpada. Se a gente precisar mudar os nomes, muda também em um lugar só. Então eu vou salvar. Vou abrir aqui uma nova janela do terminal, porque essa aqui está aberta com o projeto rodando. Vou rodar RSpec. Então os nossos testes continuam passando. Vou clicar aqui no controle de versão. E aqui a gente vai adiciona let nos testes do model. E vou salvar. Outra modificação que é o seguinte, aqui a gente fez aqui no nosso controller, né, tem uma pasta concerns e aí dentro dela tem um arquivo chamado authenticable. E aqui a gente colocou uma nossa mensagem em português. Também eu recomendo que a gente não faça isso. Então eu vou copiar essa mensagem. E aí a gente pode fazer o seguinte, simplesmente vir aqui no Google, digitar aqui tradutor, aí vai vir aqui inglês, português, então eu vou clicar nessa setinha aqui para trocar de português para inglês, vou colar, e aí ele já vai traduzir aqui. Então se você não sabe o inglês, pode usar aqui o tradutor, aqui eu vou copiar, vou voltar para cá e vou colar. Porque o código eu recomendo sempre escrevê-lo todo em inglês. Porque a própria linguagem já é em inglês, então a gente coloca também todas as mensagens em inglês. Também é bom para você, porque você vai ter que deixar o seu repositório, amanhã pode ser que sei lá, um estrangeiro, uma empresa olhe lá o seu código, então assim, é bacana que você coloque tudo em inglês. As mensagens também de commit eu recomendo que faça em inglês. Aqui no curso eu coloquei em português mesmo, mas é a recomendação que eu passo para vocês. Até porque o Ruby on Rails ele tem uma forma da gente poder fazer internacionalização. Então ele tem aqui, a gente não está vendo isso nesse curso, mas aqui na pasta config, a gente tem aqui ó, locales. Então o lugar correto da gente fazer essas traduções, dependendo do idioma, é aqui. Então ele já traz isso para nós. Então vamos já deixar então tudo em inglês, porque se amanhã for fazer essa internacionalização, já vai ser mais fácil. Então eu vou salvar aqui esse arquivo. Coloca mensagem de erro de token em inglês. Então vamos lá para mais uma modificação. Aqui, pessoal, a gente na pasta spec tem uma pasta routing que a gente fez, e aí dentro tem um arquivo heroes routing spec.
aqui a gente fez os testes das nossas rotas. E perceba que ele está indo sempre para barra API Heroes e aí por diante. Então aqui também, para ficar coerente, a gente tem que clicar com o botão direito em cima da pasta Routing. A gente vai agora em New Folder. Aqui a gente vai colocar API. E aí a gente vai mover esse Heroes Routing Spec para a pasta API. Então eu vou mover, porque aí sim vai ficar coerente com o que a gente escreveu aqui de código. Então aqui eu vou salvar também, já vou salvar essa modificação. Coloca teste de routing na pasta API. Vou salvar. E agora uma última modificação. A gente vai aqui no arquivo gemfile. E aqui a gente vai adicionar a gem Rubocop. E aqui a gente vai colocar require false. O que é isso daqui? A gem Rubocop, eu estou usando ela principalmente aqui no Visual Studio Code para ela mostrar algum erro de lint, por exemplo, que um código que eu escrevi de uma forma errada ou uma forma melhor, caso exista. Então ele já vai me dando essa sugestão. Então eu tinha adicionado o Rubocop na linha de comando, gen install Rubocop. Só que é interessante assim, por exemplo, você formatou seu computador, você vai baixar esse projeto em outra máquina. Quando você rodar aqui o bundle install, então ele já vai também baixar o Rubocop aqui. E aí o require false, ele diz que ele não vai, ele vai colocar que o Rubocop é uma linha de comando. Então ele vai só adicionar essa linha de comando para você e aí não precisa adicionar especificamente no seu projeto. Então aqui eu vou salvar. E aí se a gente ver aqui no terminal, então eu salvei esse arquivo e aí vou vir aqui no terminal e aqui, por exemplo, eu posso digitar genlist e aqui se eu colocar copy ou rubocop, qualquer pedaço de um nome de uma gen ele vai trazer para nós. Então aqui ele mostra para mim que tem o Rubocop instalado na versão específica aqui. Então se você não tivesse instalado ela, quando rodasse aqui, aí ele ia trazer para cá. Ele ia ter essa gen disponível. E o Rubocop aqui, por exemplo, tem um comando Rubocop-L. Ele faz um scan no nosso projeto. E aqui, por exemplo, ele encontrou, está dando um warning, né? Colocou um W. E aí está dizendo aqui no arquivo Rails Helper, o show da matches aqui, eu estou colocando uma mesma variável chamada config, só que o Rails Helper já também usa uma variável config. Então, para não dar conflito aqui, é uma boa prática também. Então, vamos aqui ó, na pasta spec, Rails Helper. Então, quando a gente começa aqui, nesse arquivo, olha só, tá lá na linha aqui, 41 para mim aqui, né? RSpec configure do config. E aqui embaixo a gente está colocando o show da match também com essa variável config, só que esse config é do show da matches. Então aqui a gente pode colocar configuration, e aí eu vou copiar, e aqui embaixo também eu vou trocar por configuration. Então vou salvar. Se eu voltar aqui e rodar Rubocop de novo, aí ele já não deu também nenhum warning para nós. Então vamos salvar isso daqui agora. Adiciona Rubocop no Gemfile.
Então é isso aí, pessoal. A gente fez algumas modificaçõezinhas e agora realmente a gente vai começar o nosso teste de requests. Então, como eu havia falado, como a gente configurou o RSpec no nosso projeto, se a gente rodar o comando Rails g scaffold, aqui eu vou colocar o nome user, vou colocar name como string. Se a gente gerar essa estrutura aqui de scaffold, né, que ele vai criar o controller, vai criar a API, vai criar o model e tudo mais. Então, ele criando essa estrutura para nós, ele já vai criar também os arquivos de teste, usando o RSpec. E aí, nesse caso, o teste de request, eu não vou precisar eu ir lá e criar um a um, porque assim, já vamos pegar o que já tem pronto, para não precisar ficar pegando arquivo, qual que é o comando aqui. Então assim, já que ele traz isso para nós, então vamos aproveitar. Então no caso aqui, eu vou pegar isso aqui como um exemplo, e aqui o user, eu vou colocar então antes dele API dois pontos, dois pontos. Por que eu vou usar isso daqui? Quando a gente olha aqui o nosso controller, ele está dentro da pasta API. Então quando a gente abre ele, perceba que aqui, ó, aqui está lá, o nome da classe está API dois pontos, Hero Controller, porque ele está dentro de uma pasta aqui, então a gente está fazendo esse encadeamento. Então eu vou rodar esse comando aqui no terminal. Ele criou essa estrutura aqui para nós. E aí no meu caso, o que eu vou fazer aqui? O que a gente vai fazer aqui? Ele criou também aqui na pasta, vou fechar essa aqui. Aqui na pasta spec, ele criou um arquivo, uma pasta chamada requests. E dentro dela, ele colocou lá o users spec. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, vou copiar e colar. E aí, nessa cópia minha aqui, eu vou renomear ela para Heroes Spec. Então, eu copiei isso. Agora eu volto aqui no terminal e vou rodar o comando para ele apagar tudo que ele fez de user, porque eu quis usar isso só para aproveitar esse arquivo. Então é Rails de destroy scaffold, e aqui eu vou colocar, né, API dois pontos user. Eu não preciso colocar aqui o name string, então só isso aqui, vou rodar. Então ele já removeu tudo para mim. E agora a gente ficou com essa informação aqui do Heroes Spec, que a gente vai fazer as nossas modificações para poder funcionar. Então eu vou começar primeiro nesse arquivo. Eu vou tirar aqui esse comentário inicial. Aqui são explicações que ele faz, só que para a gente não vai ser necessário. Então é isso daqui, eu tirei esses comentários. E aí o que acontece? No meu caso aqui, ele está com esse sublinhado azul aqui. Então quando eu passo o mouse em cima, é o Robocop. Ele está falando aqui que tem uma regra chamada Metrics Block Length, que o tamanho do meu bloco aqui, né, que é esse bloco de RSpec aqui, ele está muito grande. Só que não tem como a gente melhorar isso. Isso aqui é do teste e faz parte. Então eu vou desabilitar essa regra aqui nesse arquivo. Então o que eu posso fazer? Deixando o mouse aqui em cima, eu vou vir aqui, vou copiar esse nome, vou dar um Ctrl C. E logo em cima aqui do RSpec, eu vou colocar um comentário, né, que é o jogo da velha. Aqui eu vou colocar Robocop, dois pontos, disable
e vou colar o nome da regra. Salvando agora o arquivo, ele tirou todo esse sublinhado que tinha aqui. Então essa regra não se aplica mais nesse arquivo. Caso você tenha um projeto muito grande, que tenha vários arquivos, para você não precisar ficar repetindo esse código, eu vou deixar na descrição um link que no Robocop tem como você criar um arquivo na raiz do projeto, e lá você pode colocar as regras, por exemplo, ele tirar especificamente desses arquivos aqui de spec. Então, essa também vai ficar como uma dica legal aí para quem quiser se aprofundar. Explicando aqui um pouquinho desse arquivo, o que acontece? Ele tem aqui, ó, vou só colapsar aqui. Então ele vai fazer teste no nosso index, show, create, update e destroy. E aqui na parte inicial, ele define aqui, ele já deixou definido para nós, né, algumas variáveis que ele vai usar nesses testes. Então a gente tem aqui valid attributes, invalid attributes e valid headers. Então o que acontece? Vamos pegar o exemplo aqui do index. Dentro do index ele vai fazer aqui, então tem um describe, né, que é para mostrar a mensagem, e aí no it qual é o nome do teste aqui, do que vai ser feito. Então ele vai renderizar uma resposta com sucesso. E o que ele está fazendo aqui, né? Ele tá vindo aqui, a gente vai modificar esses nomes, claro. Ele está indo lá no usuário, vamos supor aqui, né, o Hero, ele vai criar um usuário com atributos válidos. Depois ele vai fazer um get nessa API, passando também no header, nos headers, né, no caso nossa autorização. E a resposta dessa consulta, né, ao projeto, ao que está rodando, ele vai ter que ser com sucesso. Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui? A gente vai fazer essas modificações. Então, eu vou fazer aqui no menu, a gente tem aqui a opção, ó, Edit, Replace. E aí nesse Replace a gente vai fazer o seguinte, aqui ele tem esse caracterezinho aqui, ó, que é o Case Sensitive. Então eu vou clicar nele. Então aqui eu vou digitar, por exemplo, Users, e na parte de baixo eu vou colocar Heroes. E aí tem um botãozinho aqui que ele faz a substituição para tudo que bater com essa pesquisa aqui, né? Agora eu vou fazer apenas User e vou fazer agora para Hero. Vou fazer também. E agora eu vou colocar o User maiúsculo, que aqui está se referindo ao model, e aqui eu vou colocar o Hero maiúsculo e vou substituir. Então, esse foi o primeiro passo nosso. Agora a gente vai popular essas variáveis aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos fazer o let. Aqui eu vou colocar o name. Aqui eu vou colocar Tor. Vou duplicar. Aqui eu coloquei no lugar errado. Tem que ser aqui embaixo, dentro do RSpec. Vou duplicar essa linha. Aqui eu vou colocar o token. E aqui vou colocar o meu token. E agora a gente vai colocar quais seriam os atributos válidos. Então, no nosso caso, aqui eu vou colocar name, e o atributo Tor vai receber a variável token, vai receber essa variável token que eu defini aqui em cima. Então, atributos válidos que ele vai usar aqui, por exemplo, para criar um Hero, são esses daqui.
Eu vou copiar essa linha. Quando ele coloca skip, é porque é para a gente vir aqui e fazer a substituição. Então eu vou agora colar a mesma informação aqui de cima e agora ele quer que a gente crie aqui inválido, atributos inválidos. Então, para criar um hero de uma forma inválida, eu vou colocar o name como new. E agora no valid headers, eu vou colocar aqui o nosso authorization, recebendo aqui a variável token que eu defini aqui em cima. Então, dessa forma, eu defino essas variáveis que vão ser usadas aqui nos nossos testes. Vou salvar aqui esse arquivo. E agora aqui, o que acontece? Ele colocou esse API. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele criou uma pastinha porque a gente definiu que era para criar o user com API. No caso nosso aqui, o objetivo de ter essa pasta API é para a gente colocar, né, o front-end junto com o back-end, mas também tem evoluções em cima disso. Você pode colocar dentro da API versões V1, V2, V3, enfim. Imagina que você faz uma aplicação que ela é usada por um celular. Então você tem um aplicativo no celular que acessa a sua API Ruby on Rails. Se amanhã você cria campos novos ou de repente exclui campos e aí vai quebrar a versão existente, então você duplica ali. Então você teria dentro de API V1 e aí você poderia colocar V2. Então quem ainda não atualizou o seu software, ele vai continuar acessando aqueles controles da versão 1. E a versão nova vai apontar para a versão 2. Então, quando eu criei essa API, ele também faz esse tipo de chaveamento nos models. Mas no caso nosso, a gente não precisou fazer isso, porque o nosso caso aqui ele é um caso bem simples. Então, ele criou aqui também essa pasta API, que eu vou clicar com o botão direito e vou apagá-la. E aí ele criou também um arquivinho aqui, que é esse arquivinho aqui, para ele fazer um prefixo, né, antes do user. Então eu vou apagar também esse API. E aí voltando aqui para o projeto, eu vou agora fazer aquela substituição. Então vou vir aqui Edit, Replace. Então onde tiver aqui digitado API, dois pontos, eu vou substituir por vazio. Então ele vai tirar isso aqui. Então pronto. Vou salvar aqui o arquivo. E agora eu quero fazer o teste aqui desse index. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu rodar aqui RSpec, ele vai rodar tudo que tem de teste lá dentro da nossa pasta spec. Só que aí vai dar muitos erros e esse aqui não vai ser legal agora, principalmente que a gente está fazendo essas modificações. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: a gente pode rodar o comando, né, rspec. Aqui eu vou entrar dentro da pasta spec, depois eu vou entrar dentro da pasta requests e aqui ele tem a pasta API também. E agora é o arquivo heroes spec. E aí, aqui ele vai rodar só esse arquivo. Mas eu tenho a opção de colocar aqui uns dois pontos. E aí eu vou colocar aqui, ó, a linha 20. Que aí na linha 20 ele vai rodar apenas esse teste. Então vamos lá. Então ele rodou aqui e já foi com sucesso. Então tudo que a gente modificou aqui está valendo. Agora a gente vai para o nosso segundo teste. O segundo teste agora é o show. Então aqui ele vai ter que renderizar um hero existente. Então aqui ele criou uma variável chamada hero. Ele está criando, né, com atributos válidos. E aí ele está acessando a API, fazendo um get, e aí ele espera
que também seja com sucesso. Quando a gente coloca API Hero URL e coloca aqui não é API Hero, aqui vai ser o Hero. Então a gente tem que fazer essa modificação, porque esse Hero criado ele tem um ID. E quando a gente usa esse método aqui, API Hero URL, ele espera aqui um ID para poder trazer aquele Hero específico. Se a gente já coloca o Hero aqui, então ele já vai saber que ele vai precisar pegar o ID desse Hero. Então a gente faz essa modificação aqui para que passe com sucesso. Então eu salvei aqui esse arquivo. Volto aqui no terminal. Vou rodar o comando, só que agora na linha 28. Então olha só, aqui ele já deu um erro. Esse erro aqui, ele não está fácil de entender. Ele não está bacana, só que o problema que aconteceu aqui é porque ele não colocou como no index o headers. Então a gente não tem essa informação aqui que o header está válido. Então a gente tem que colocar essa informação. Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou copiar essa informação aqui e vou colar aqui embaixo. Então quando você está fazendo um get, ele vai primeiro esperar a URL. Se você vai ter algum parâmetro aqui, por exemplo, de headers, e aqui no final ele está dizendo que é como JSON. Então, salvei essa informação. Vou abrir aqui de novo o terminal. Vou rodar o comando. E agora ele passou com sucesso. Vamos para o próximo aqui. O próximo teste é no Create. Então, nesse caso aqui, já tem uma informação nova. Além do Describe, ele tem também o Context. Então, é também uma divisão para a gente poder agrupar testes semelhantes. Então, nesse caso, ele fez dois contextos. Um deles é com parâmetros válidos e o outro é com parâmetros inválidos. Então, nessa primeira opção nossa aqui, que é com parâmetros válidos, o que ele está fazendo aqui? Ele faz dois testes. Então, o primeiro é criando um novo herói e o segundo é renderizar uma resposta de JSON com esse API Hero, né? Com esse Hero que ele criou. Então, o que ele faz aqui? Né? Aqui ele fez uma forma interessante. O spec, né, que geralmente ele faz em uma linha, aqui ele fez de uma forma, ele criou uma função com esse spec. Então ele espera fazer aqui dentro a criação de um Hero e no final ele espera que o Hero Count ele aumente em 1. Então no início vai estar o Hero sem nada, nenhum Hero criado, 0. E aí ele vai rodar alguns comandos, no caso aqui vai rodar um comando aqui dentro desse expect do aqui e end. E aí ele espera que no final a contagem de Hero seja aumentada em 1. Então aqui dentro ele está fazendo um post, API Heroes URL, e aqui ele está passando os parâmetros. Então aqui ele colocou API Hero, então aqui a gente vai modificar para Hero, porque os parâmetros nossos eles chegam via Hero. E aqui ele vai colocar os atributos válidos, vai colocar o header aqui também, e aí no final a gente espera que dê tudo certo. E aqui na parte de baixo a gente também já vai fazer a modificação para ela. É a mesma coisa, esse API Hero aqui eu vou tirar. E aqui a mesma coisa, ele está fazendo também ele está rodando lá um post, ou seja, ele está criando um usuário e aí ele está esperando que tenha um status, né, um status HTTP de created, e também espera que o conteúdo tenha no conteúdo application JSON.
Então eu salvei aqui esse arquivo com essas modificações. E agora, para a gente rodar esses dois testes, eu vou pegar a linha 37, que é a linha onde tem esse context. Então, abri o terminal. Então, a linha 37. Então, ele rodou esses dois testes com sucesso. Vamos agora com atributos inválidos. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Ele fez o expect também como uma funçãozinha aqui. E aqui dentro, ele está colocando atributos inválidos. Aqui eu vou modificar. Aqui é hero, nos parâmetros. E aqui ele espera que o count, a mudança do count seja 0, ou seja, que não mude. Então ele vai rodar o comando aqui para criar com atributos inválidos e espera que não aumente nada no banco de dados, ou seja, não seja criado. E aqui a gente tem que também colocar o header. A gente coloca ele, deixa eu só confirmar aqui, do lado de fora aqui, ó. E o outro teste, ele espera, né, que tenha um JSON com os erros que foram encontrados. Aqui no comentário também está New API Hero. Aqui, na verdade, eu vou colocar New Hero. Vamos dar uma olhada aqui em cima, com atributos válidos. A mesma coisa aqui, ó, ele colocou a New API Hero, então aqui é New Hero. Então, vamos lá. Então aqui, mesma coisa, aqui o vale de header já tem nesse de baixo. Então aqui ele vai esperar que tenha uma mensagem de unprocessable entity, ou seja, não conseguiu, e que a resposta seja um JSON. E aqui também, nesse segundo teste, nos parâmetros, aqui eu vou substituir API Hero por Hero. Vou salvar e vou rodar aqui a linha 53 para rodar esses dois testes. Aqui ele deu um erro. Então aqui o que acontece? Ele deu um erro aqui que foi o seguinte. Está dando erro na linha 65. Na 65. Aqui ele está esperando que o conteúdo, né, seja igual a application JSON. Só que ele teve application JSON caractere char7 UTF-8. Isso aqui, na verdade, é uma resposta já automática que vem, esse char7 UTF-8. Então, o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é só colocar aqui essa mesma informação, porque é o conteúdo já automático que o próprio Ruby on Rails responde para nós. Então, a gente colocando essa informação aqui, agora o teste vai passar. Então, vou limpar aqui, vou rodar de novo. Então, agora o teste foi com sucesso. Então, olha lá, com inválido parâmetros, ele não cria um novo hero e a resposta é um JSON, né? Um JSON com erros desse novo herói. Agora a gente vai para o nosso update. Ele tem também aqui esse context com atributos válidos e com atributos inválidos. Então a gente vai primeiro com atributos válidos. E aqui dentro, ele está colocando uma informação aqui, ó, new attributes. Porque ele vai criar um hero com os atributos válidos. Depois ele vai fazer uma modificação com novos atributos. E aí ele vai verificar se o hero foi modificado para esses novos atributos. Então, o que eu vou fazer aqui dentro, eu vou criar aqui um let, vou chamar de new name, e aqui eu vou colocar hook.
E aqui nesse New Attributes, eu vou tirar essa informação aqui, que ele pede que a gente coloque alguma coisa. E aqui eu vou colocar que o name receba a variável que eu acabei de criar ali, que é a new name. E aí, primeiro teste que ele vai fazer, ele vai atualizar a request aqui. Aqui também eu vou tirar esse API Hero, vai ficar só Hero. Então, nesse teste, o que ele vai fazer? Vai fazer uma atualização do Hero. Então, ele criou aqui uma variável, ele criou, né, na verdade, aqui um Hero com atributos válidos e atribuiu para cá, para essa variável Hero. E agora ele vai rodar uma atualização API Hero URL, passando aqui, na verdade não é API Hero, aqui é Hero. Ele vai rodar passando esse Hero. E aqui nos parâmetros também eu vou tirar esse API aqui. Então nos parâmetros ele vai passar o Hero com novos atributos. Então ele já criou esse primeiro aqui com o nome Thor. E agora ele vai rodar um patch, né, para fazer uma atualização, passando os novos atributos. O atributo novo aqui, na verdade, é o name passando o novo nome. Está passando o headers. Aqui o hero.reload. Então, depois que ele faz essa modificação, ele roda um comando reload. Então, ele vai pegar esse hero aqui e vai dar um reload. É como se estivesse recarregando ele novamente. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. A gente vai fazer, ó, ele deixou um skip ali para a gente fazer o teste da forma que a gente precisa, né? Então, aqui, ó, expect que hero.name seja igual ao new name. Então, depois de rodar então a atualização e fazer o reload, então a gente espera que o name seja igual a esse new name que eu criei aqui, que é Hook. Aqui embaixo, a mesma coisa, então a gente vai fazer essa modificaçãozinha aqui, ó, vamos tirar esse API. Ele vai criar com atributos válidos. Aqui também eu vou tirar esse API. Aqui também. Então aqui a gente está esperando rodar uma atualização, espera que com os novos atributos, passando também o header. E aqui ele espera que tenha uma resposta de status ok. E espera também que o conteúdo que inclua na string esse application JSON. Vou salvar. Vou abrir o terminal e eu vou rodar agora esse context que é na linha 71. Rodou tudo com sucesso. Então, bacana. Vamos para o próximo. O próximo seria com atributos inválidos. Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Ele vai renderizar um JSON com erros para Hero. Vou tirar essa API aqui do final. Então, aqui ele vai criar um Hero com atributos válidos e vai tentar fazer a modificação. Aqui também vamos tirar esse API underscore. Em parâmetros também. Então, ele vai fazer a modificação passando atributos inválidos. Então, ele vai passar aqui, nesse caso, ele vai passar o name como new para o header. E aqui ele vai esperar que responda um status, né, que não conseguiu processar. E aqui também que a resposta seja igual application JSON. Aqui acho que ele vai dar até aquele probleminha lá do char7. A gente vai ver isso agora. Aqui eu vou rodar a linha 95. Aqui ele falhou, a mesma coisa, então eu vou copiar.
Vou vir aqui e colar. Vamos rodar de novo, só para certificar. Agora ele passou com sucesso. E aqui a gente tem o último teste, que é o teste de delete. Então ele vai pagar um hero aqui. Eu vou tirar esse API hero. Ele vai pagar o que você solicitou. Então aqui é uma variável também. Olha lá, ele criou primeiro essa variável, né, esse hero, e jogou para essa variável. E aqui é a mesma coisa, ele criou aqui uma funçãozinha. Então ele espera que ao rodar o delete, aqui dentro também eu vou tirar esse API underscore. Ele espera que ao rodar esse comando de delete, passando também o header, ele espera que o count de hero seja diminuído em 1. Então ele criou 1, então ficou com 1. Vai apagar, então vai ter que diminuir, vai ter que ir para 0. Salvar o arquivo. E aqui é a linha 106. Então ele rodou com sucesso. Então agora eu vou rodar esse arquivo inteiro, sem especificar a linha. E aqui, olha que bacana. Então ele mostra o nosso teste ocorrendo aqui. E a gente olhando esse arquivo, a gente vê aqui que ele colocou, por exemplo, quando ele colocou aquele context, aí ele faz essa divisão. Então tem o post com parâmetros válidos, com parâmetros inválidos, o patch também e o delete. Aqui o que acontece? Eu vou só adicionar um teste a mais. Se a gente abrir aqui, por exemplo, o nosso Heroes Controller, vamos imaginar uma situação que, por um acaso, alguém aqui comente você está trabalhando numa equipe e alguém tire aqui, por exemplo, que tenha que ter autenticação. Quando a gente faz aqui no nosso Hero Controller, a gente está exigindo que tenha autenticação com token no header da nossa request. E aí, se eu salvar aqui isso como um comentário e abrir o terminal e rodar o teste todo que a gente acabou de fazer agora, da nossa request, o que acontece? O que vai acontecer aqui no resumo? Ele vai mostrar aqui algumas informações. E aí, por exemplo, o show não vai funcionar, porque o show precisa do token para encontrar qual é o hero. O patch e o delete também não vão funcionar. Com atributos válidos, ele não funcionou, porque você tem que ter o token também para poder criar um hero. Aqui, por exemplo, o post com atributos inválidos, então assim, ele já não tem o nome do usuário, ele não tem o nome do hero e também ele não tem o token, então ele não iria conseguir de qualquer forma. Só que, por exemplo, o index, ele mostrou aqui que foi com sucesso. Por que ele mostrou que foi com sucesso? Porque quando a gente está fazendo aqui a busca, ele vai tentar achar pelo token. E se por um acaso o token não vier, ele vai tentar fazer um por new. E aí não vai trazer nunca alguém, só que o teste vai ser com sucesso. Então, por exemplo, se eu agora vou voltar aqui esse before action e vou colocar aqui, ó, except index. Vou rodar de novo. Então, olha só, ele passou o teste inteiro. Então, aqui, na verdade, ele trouxe aqui para nós um falso positivo. Então, é interessante, nesse caso, eu vou criar um teste aqui especificamente
para o index, para que isso aqui, para que ele mostre para nós um erro caso por algum motivo a gente faça uma modificação que vai quebrar o nosso teste. Então a gente vai voltar aqui para o nosso teste do request. E aqui no Hero eu vou fazer a seguinte modificação. Aqui eu vou colocar um context. Vou colocar aqui, ó, with headers. E aqui no final vou colocar um end. Então a gente tem um context com header. E eu vou fazer uma cópia disso. Vou duplicar. Então é Alt Shift, coloco para baixo. E aqui eu vou colocar sem header. E aqui eu vou dizer que renders a JSON response with an unauthorized status. Aqui é um outro context end. Esse end está reclamando. Deixa eu ver aqui. Aqui faltou colocar um do nesse context. Então, no primeiro caso, o que ele vai fazer? Ele vai, aqui eu vou enviar para ele o headers e aí ele vai trazer uma resposta com sucesso. Nesse segundo caso, eu vou tirar o headers e aqui eu vou esperar outra coisa. Eu vou pegar até uma informação que eu tenho aqui embaixo, aqui, ó, vou copiar essa aqui do post com parâmetros inválidos. Vou colocar aqui. Então eu espero que o response tenha lá no HTTP status, no caso nosso é unauthorized, porque isso aqui é o que a gente definiu lá no nosso authenticable. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou rodar a linha 20. Aqui, pessoal, mesma coisa. Eu coloquei aqui o context. Tem que colocar o do também. Vou salvar agora. Então, tanto com headers quanto o outro aqui, eu tinha esquecido de colocar o do. Então, eu coloquei agora. Vou limpar. E vou rodar lá a linha 20. Então agora ele está mostrando aqui para mim que passou com sucesso. Então eu não colocando o headers e aí ele vai mostrar um status para mim. Então agora eu vou voltar para cá e vou tirar agora essa informação do controller. E agora eu vou rodar tudo de novo. Então agora o que acontece? Ele está mostrando que foi tudo com sucesso. Pessoal, fazendo uma correção aqui, no controller eu coloquei expect. Aqui na verdade é accept. Então ele vai fazer o Authentication with Token para todos, exceto para o index. Então eu salvei aqui. Vou abrir novamente o terminal e vou rodar só na linha 20, que é o index. E aí, olha só que interessante. O primeiro teste que foi feito,
a gente percebeu que não tem como fugir dele. Ele não vai vir um header, ele vai fazer uma pesquisa lá usando o where, não vai encontrar nada, mas ele vai trazer vazio, mas vai ser com sucesso. Só que no segundo caso, que seria sem header, ele teria que dar um erro para mim, porque eu pedi que ele retornasse um erro. Então agora, por exemplo, eu consigo pegar que se eu tirar esse index, por exemplo, eu consigo agora refletir no meu teste que isso vai ser um problema. Então agora que eu consegui que funcionasse, eu vou voltar agora no controller e vou tirar essa informação para voltar ao que estava antes, vou salvar. E agora eu vou rodar de novo. Aqui eu vou rodar tudo já. Então ele rodou tudo com sucesso. Ou seja, se eu não colocar header no index, então eu espero que eu receba um status de que eu não tenho autorização para isso. Então com isso a gente conseguiu fazer os testes necessários nas nossas requests que refletem a nossa API como um todo. Agora pessoal, vamos aqui no controle de versão. A gente vai agora salvar, testa as requests, the hero. E aqui embaixo tem esse íconezinho que vou subir para o controle lá para o GitHub, vou clicar nele, são 8 commits. Então ele vai subir para lá. E aí pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui bastante informação que a gente aprendeu para testar as nossas requests. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo trouxe um conhecimento bacana para você, então dá um like nesse vídeo. E também eu sugiro que vocês se inscrevam no canal e depois ativem o sininho para que vocês sejam avisados a cada novo vídeo. É isso aí então, um abraço e até o próximo.